Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 34. Discorde em concórdia e enfatize o positivo. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que as lições contidas nesse capítulo nos façam enxergar que não vale a pena andar em discórdia e que a Tua palavra nos capacita, através do Espírito Santo, a andarmos em concordância com aqueles que caminhamos. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser espelho, sal e luz desta terra e glorificar ao Senhor em meio de nossos relacionamentos, ainda que discordemos da opinião de um semelhante, que possamos discordar em concórdia e que possamos enfatizar os pontos positivos na vida das pessoas, que deixemos de ser mulheres rixosas, mulheres pinga-pinga, como diz a palavra de Deus, e que possamos ser mulheres que edificam, molas propulsoras para edificação. Eu oro por mulheres em nome de Jesus. Amém. Talvez durante a separação ambas as partes possam ver as coisas mais claramente. Isso acontece com frequência. As pessoas têm tempo para arejar a cabeça, deixar as emoções acaloradas esfriarem e fazer silêncio, o silêncio necessário para escutar o Senhor. Tem tempo suficiente para perguntar a Deus o que Ele quer que façamos naquela situação. De fato, muitos cristãos acreditam que algo parecido aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo certamente fez as pazes com João Marcos, a causa de sua briga com Barnabé, porque sabemos que Paulo pediu a Lucas que trouxesse Marcos no final da vida de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 11. Se Paulo estava de bem com João Marcos, talvez já tivesse feito as pazes com Barnabé. Por vezes encaramos os defeitos de uma pessoa por tanto tempo que não conseguimos mais ver seus pontos fortes. Um tempo longe um do outro, mesmo que seja uma semana na casa de um parente em outro estado, pode nos ajudar a ver as coisas boas a respeito dessa pessoa, que passam desapercebidas quando ela está sempre presente. Você conhece o velho ditado, só se dá valor ao que se perde. Enfim, Jesus é o Rei da paz. Ele disse em Mateus, capítulo 5, versos 9, bem-aventurados os... Desculpe, a Joyce abre um parêntese aqui e eu vou ler o que ela diz. Bem-aventurado os, abre parênteses, desfrutando de invejável felicidade, prósperos espiritualmente, com alegria de viver e satisfação no favor de Deus e salvação, a despeito de suas condições aparentes. Fecha parêntese. Bem-aventurados os criadores e mantenedores da paz, pois eles serão chamados de filho de Deus. Talvez você esteja mais familiarizado com a tradução que hoje é padrão. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ser um pacificador é uma decisão. Se queremos desfrutar de suas bênçãos, devemos decidir viver em paz com os outros. Devemos aprender a discordar em concórdia, a enfatizar o positivo e a aceitar uns aos outros. Como veremos no próximo capítulo, esse último ponto é ainda mais importante quando se trata de relacionamentos com os nossos filhos. Resumo e reflexão. Caminhar em paz com os outros é muitas vezes um desafio. Se possível, Satanás tentará sabotar cada um de seus relacionamentos com a discórdia. Você sempre pode evitá-la. Algumas vezes terá que confrontá-la, botá-la para fora e tentar chegar a algum acordo de paz. O apóstolo Paulo faz uma declaração poderosa na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 15. Deus nos chamou para vivermos em paz. Se é isso que Deus deseja para a nossa vida, Ele pode curar nossos relacionamentos e tornar a paz possível. Número 1. Liste os relacionamentos em sua vida que foram atacados por conflitos e discórdia. Número 2. É possível que você tenha culpa, ao menos em parte, pelos problemas em alguns dos seus relacionamentos? No entanto, é também possível que você esteja sendo vitimado pela discórdia de mais alguém.
Pense bem e ore em busca das causas da discórdia nesses relacionamentos. Anote as verdades difíceis de encarar o que você descobriu. Pense em uma discordância recente que você teve com alguém. Então, orando, reflita sobre os princípios de como discordar em concórdia listados abaixo. Quais desses princípios você poderia ter aplicado daquela situação para manter a paz com outra pessoa? Explique. Mostre respeito um ao outro. Deixe estar por um tempo. Seja paciente. Procure uma resposta que contente ambas as partes. Ceda regularmente. Enfatizar os pontos positivos de uma pessoa é uma boa maneira de construir pontes em seus relacionamentos. Faça uma lista das características positivas da pessoa com quem você se desentendeu. Descreva uma situação na qual você se sentiu responsável por modificar as opiniões de alguém. Qual foi o resultado? Agora suponha que você pudesse reescrever essa história. Descreva a situação que você acabou de mencionar, mas dessa vez mude os detalhes para respeitar e honrar a opinião de outro indivíduo, sendo ao mesmo tempo fiel a seus sentimentos e opiniões. Número 6. Algumas vezes nos fixamos tanto nos defeitos de uma pessoa que deixamos de enxergar seus pontos fortes. Existe algum relacionamento que não o de marido e mulher em sua vida que tenha chegado a esse ponto de ruptura? Passe algum tempo orando e pedindo ao Espírito Santo que lhe mostre como lidar com a divisão. Escreva como se sente que Deus está conduzindo você para lidar com essa situação. Oração da Joyce. Senhor, comprometo-me a permitir aos outros a liberdade de manter suas próprias opiniões e de fazer suas próprias escolhas. Confio em Ti para moldar as pessoas no formato que Tu queres. Ajuda-me a ser um pacificador em atitudes, linguagem corporal e expressões faciais. Dá-me a graça de ser elegante e positivo em todos os meus relacionamentos. Se alguns de meus relacionamentos estiverem no ponto de ruptura, mostra-me como poderia obter novas perspectivas sobre as pessoas envolvidas. Ajuda-me a ver o que há de positivo em todos ao meu redor e ajuda-me a falar de maneira positiva, mesmo quando eu estiver repreendendo alguém. Obrigada, Senhor. Uau! Glória a Deus. Pai, eu oro por mulheres que no dia de hoje não têm vivido em paz, em concordância nos seus relacionamentos. Eu oro por mulheres que no dia de hoje escolhem passar a viver em concórdia. Pai, eu oro por mulheres que a partir do dia de hoje, ainda que tenham opiniões fortes, também sejam moldadas pelo Teu Espírito para que abram concessão daquilo que é possível, Deus, daquilo que é permitido. Sabe, tem coisas na vida, Pai, que nós nos prendemos e são tão inúteis. Por exemplo, por que eu tenho que brigar com meu esposo pela cor da casa que eu quero pintar? Se ele quer verde, eu quero azul. Nós precisamos chegar num relacionamento em que escolhamos, então, uma cor em que seja agradável para os dois. Da mesma forma com os filhos, da mesma forma com os familiares, nos negócios, na igreja, aquilo que não fere a tua palavra, aquilo que não fere o teu caráter, que nós possamos ser totalmente ensináveis, moldáveis, segundo a tua vontade. Que todo orgulho, toda altivez que impera em nosso coração, porque nós somos orgulhosas, Deus, que todo esse orgulho caia por terra e que possamos dar um passo atrás se for necessário, que possamos nos arrepender, que possamos ouvir mais, que possamos elogiar mais, que possamos enaltecer os nossos semelhantes. Pai, que aprendamos a discordar em concórdia, que aprendamos a olhar os pontos positivos da vida daqueles que nos cercam e não somente olhar os seus defeitos. Pai, tira dos nossos olhos os defeitos, que possamos olhar as pessoas como o Senhor as vê, com o potencial que o Senhor enxerga, com o amor de redenção que o Senhor lá na cruz entregou o seu Filho em troca desta vida, que possamos enxergar como Jesus, que possamos ser mulheres parecidas contigo, Jesus, que possamos ser pequenos cristos, mulheres que imitam a Cristo. Pai, eu oro por mulheres que desejam
cada dia mais serem aperfeiçoadas em seus relacionamentos, contando todo o tempo com a capacitação do Espírito Santo, contando com a ajuda e a sabedoria que vem do alto, contando com a sabedoria que está contida na palavra escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser prudentes, vigilantes, eficientes nos nossos relacionamentos, efetivas. Pai, nos ensina também a sermos afetivas, efetivas no que diz respeito a ter relacionamentos sarados e curados, e afetiva no que diz respeito a sermos amorosas, caridosas, sermos empáticas com aqueles que nos cercam. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a olhar o nosso semelhante como o Senhor vê, e que possamos compreender que todos têm limitações e que aquilo que nós já superamos é possível que o outro não tenha superado. Nos ensine, meu Deus, a discernir o tempo e o modo. Nos ensine, Senhor, a enxergar como o Senhor enxerga e que sejamos mulheres segundo o teu coração. Eu oro por restauração e metanoia na vida de mulheres, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.